Estamos na Semana das Mães e eu quero compartilhar com vocês algumas palavras, algumas partes da escritura bíblica a respeito da maternidade. Eu tenho 2 filhos e a primeira coisa que a gente precisa aprender é que filho é presente de Deus. Então, o fato de sermos mães, isso é um presente, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. Nós não podemos enxergar a maternidade como sendo um peso ou algo difícil de ser enfrentado, porque se o Senhor, ele enxergou em nós a capacidade de sermos mães, é porque com ele nós podemos exercer esse papel da melhor maneira possível. Primeiro, enxergue que os seus filhos são presentes de Deus e que ser mãe é uma dádiva. O fato de ser mãe não quer dizer que sempre daremos sim aos nossos filhos. Nós precisamos entender que os filhos também precisam ouvir não. Os filhos precisam de correção, de instrução, e dentro disso, às vezes nós temos que sim optar em dizer não pelo bem dos nossos filhos. Os filhos precisam ser direcionados, instruídos conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. E em todo momento que o comportamento dos nossos filhos demonstra incoerência com a palavra, nós temos que alinhar o comportamento deles, o viver dos filhos de acordo com a Bíblia. E isso muitas vezes implica em dizer não. Não tenha preocupação ou medo de falar não. Saiba que a correção, no momento, a Bíblia fala que ela é ruim, que ela parece ser ruim para quem recebe, mas com o tempo, essa correção surte efeito. Que você possa ser uma mãe que instrui, corrige e que também diz não para que os seus filhos sejam bênção na vida da sua família, na vida deles e também para a sociedade. Ser mãe implica em ensinar os filhos que o trabalho é bênção. A Bíblia fala que quando o Senhor criou o jardim e formou o homem, ele deu ao homem o papel de cuidar do jardim. O fato de trabalhar, de cuidar, não é um peso sobre nós. Nós precisamos enxergar que o trabalho foi instituído pelo Senhor e é bênção para as nossas vidas. E nós, enquanto mães, precisamos compartilhar e passar esse ensinamento aos nossos filhos. Precisamos ensinar aos filhos que o trabalho edifica, que o trabalho é uma forma de louvarmos e adorarmos ao Senhor através do que nós fazemos. E aí, dentro do seu lar, é uma oportunidade de você ensinar como seu filho deve trabalhar. Dentro das tarefas de casa, das tarefas do próprio lar, o fato de você ensinar o seu filho a arrumar as camas, a tirar a poeira, organizar as coisas, guardar suas próprias roupas. Quando os filhos, mesmo desde pequeno, aprendem isso, eles já começam a aprender a respeito de trabalho. Na medida que os filhos vão crescendo, eles podem assumir novas responsabilidades dentro do lar e perceberem que eles são importantes, eles fazem parte desse lar. Então, identifique a idade do seu filho, veja o que ele pode fazer dentro das capacidades dele e use isso como uma oportunidade de ensinar que o trabalho glorifica a Deus. Educar os filhos exige algumas coisas de nós. Exige que sejamos constantes, persistentes, pacientes. A Bíblia fala que nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, quando eles acordam, quando andam pelo caminho, ao deitar. Ou seja, aquilo que nós falamos da palavra, o que nós instruímos para os nossos filhos, eles não aprendem de primeira. Eles não aprendem por você falar apenas uma vez, mas isso é um aprendizado contínuo, constante. Para isso você precisa ser persistente, perseverante, constante nos ensinamentos. Ser mãe exige que sejamos organizadas, planejadas e que tenhamos rotina. A nossa rotina diária, não sei a de vocês, eu imagino que também é parecida com a minha, é uma rotina cheia de coisas. Nós trabalhamos na nossa casa, nós trabalhamos fora muitas vezes, nós temos outras atividades, e aí dentro de tudo isso nós temos o papel da maternidade. E para conseguirmos concluir e executar tudo, além da graça de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ser mulheres organizadas, temos que ser mulheres que planejam, temos que ser mulheres que executam aquilo que foi planejado. Para sermos mãe
em excelência, nós precisamos da disciplina, do planejamento, da constância, da rotina. Então, se você tem se desorganizado, se você tem tido uma vida fora do lugar, coloque um ponto final nisso. Que você consiga planejar a sua rotina, executar a sua rotina e persistir nisso, porque a maternidade exige de nós planejamento, foco e disciplina. Nós, mães, devemos tratar os nossos filhos da mesma maneira. Sabemos que quando temos filhos mais velhos e mais novos, talvez a criança menor, ela exija mais do que uma criança maior ou um filho maior. Isso é claro, mas os filhos precisam perceber que o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso esforço em relação a eles tem que ser igual. Os filhos não podem perceber ou sentir diferença de tratamento ou de criação, porque tanto um filho quanto o outro, todos dois são presentes de Deus para a nossa vida. E nós precisamos demonstrar, através das nossas atitudes, que amamos de maneira igual os dois filhos. É claro que nós temos, em alguns momentos, um filho exige mais do que o outro, mas o Senhor vai te dar sabedoria para dedicar tempo a cada um, conforme a necessidade de cada um, mas acima de tudo, você vai conseguir demonstrar que ama todos os seus filhos à mesma maneira. Nós temos que entender que tudo que nós falamos, a palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser palavra de bênção, de edificação, para elevar as outras pessoas, para trazer bênção na vida das outras pessoas. E pensando no nosso papel de mãe, nós precisamos perceber e observar aquelas palavras que nós direcionamos aos nossos filhos. Você tem sido uma mãe que quando fala palavras apenas de correção, de repreensão, ou você é uma mãe que equilibra a correção, mas também demonstra para os seus filhos que você ama através das palavras que você diz. Use palavras de incentivo, reconhecimento, de valor, que vão edificar a vida dos teus filhos, ao invés de usar apenas palavras de correção e de repreensão. Você sabia que quando você se torna mãe, você não deixa de ser esposa? Eu quero falar sobre isso porque às vezes quando os filhos chegam, as esposas têm uma dificuldade de entender que ela continua sendo esposa. O cuidado com seu marido, a atenção com você mesma, o tempo dedicado a vocês precisa ser priorizado. Sabemos que os filhos exigem de nós tempo, dedicação, mas para que os filhos cresçam saudáveis, estruturados, o seu casamento precisa permanecer forte. Por isso eu quero dizer para você que tem filhos, dedique tempo para o seu casamento. O seu casamento, ele precisa ser fortalecido no Senhor, vocês precisam ter laços fortes para que a sua família permaneça firme. Os seus filhos vão aprender com isso e entender que eles se tornam ainda melhores quando seus pais estão estruturados e firmes com o amor fortalecido.